Tribunal de Contas, nesse período, ele deu um salto monstruoso, um salto gigante, que em boa hora resolve fazer um registro do que foram as coisas e os tempos do tribunal em mais de um século. No contexto brasileiro, os tribunais de conta são a manifestação mais eloquente da república que se instaurou em 1889, de realizar a própria república no seu sentido fundamental, que é de examinar se essa república está devolvendo ao povo o que é dele. A primeira evolução do tribunal, basicamente nesses anos, é onde um tribunal se projetou na sociedade. A liberdade que a gente tinha, sempre, eu acho que hoje continuamos a ter, para desempenhar o nosso trabalho. Nós nunca fomos tolhidos como técnicos, olha, não pode fiscalizar isso, não pode ver isso, não pode fazer aquilo. Não, a gente agia dentro do que era para ser feito, dos conhecimentos que nós tínhamos, da maneira como era, como dizia as leis da Constituição, sem nenhuma interferência. O tribunal não perdeu tempo, o tribunal simplesmente começou a acompanhar e evoluir nesse sentido, né? No sentido de mostrar melhor resultado para a sociedade. É uma necessidade muito grande a gente resgatar a história do tribunal. A gente só pode estudar o presente conhecendo o passado. Eu acho que esse projeto que hoje está virando uma realidade aqui no Tribunal de Contas, vai nos deixar mais aquela sensação de pertencimento. Nós estamos vivendo um momento que sabemos pouco do tribunal e é importante que nós tenhamos esse sentimento de dizer assim, olha, nós pertencemos a uma instituição que fez e faz história no estado do Piauí e que ao longo do tempo ela tem evoluído muito. No contexto brasileiro, os tribunais de conta são a manifestação mais eloquente da república que se instaurou em 1889, de realizar a própria república no seu sentido fundamental, que é de examinar se essa república está devolvendo ao povo o que é dele. Então, os tribunais de contas têm esse significado, nascem no Brasil com essa configuração de alavancar e dar sentido ao regime republicano. Tanto que ele nasce dentro do âmbito jurídico, do arcabouço, do próprio poder executivo, né? Já 60 anos depois, já nos anos 40, com a Constituição de 47, é que ele passa a ser um órgão auxiliar do poder legislativo. O tribunal foi extinto mais de uma vez, né? Mas isso é parte dessa crônica, dessa constituição e reconstituição, para ele chegar na instituição permanente que é hoje. O fato é que depois que ele foi criado em 1891, não se falou mais em que não existisse, né, se não com esse nome, pelo menos algo que cumprisse esse papel que um Tribunal de Contas cumpre até hoje. Então é uma instituição de Estado, né, muito necessária, e que a sociedade deve olhar inclusive mais para ela, deve sim, porque ela é o Estado, é o poder público que utiliza o dinheiro da própria sociedade, como eu disse no início, dizendo que a aplicação dos recursos foi corretamente realizada. Aqui estive por 20 anos, entre os idos de 1994 e o ano de 2014. E só saí por causa da compulsória, que senão eu tinha ficado mais. O Tribunal de Contas, nesse período, ele deu um salto monstruoso, um salto gigante, que em boa hora resolve fazer um registro
do que foram as coisas e os tempos do tribunal em mais de um século. O tribunal secular, o tribunal é o mais velho tribunal estadual do Brasil, veio logo depois do Tribunal de Contas da União, isso ainda no século XIX. Pois bem, eu, ao fiscalizar as contas, estava ajudando muito mais uma coletividade, uma comunidade. Ter conta correta ajuda a comunidade, ajuda a coletividade, ajuda em grupo. É uma atividade coletiva. Uma vez eu disse para um governador, quando me disse que o tribunal saía muito caro para o Estado. Eu era presidente. Digo, o tribunal não só sai barato, como economiza dinheiro para o Estado, na medida que ele impede o administrador de fazer falcatrua, de tirar vantagem. Quer dizer, o tribunal é um órgão que economiza dinheiro para o Estado. O dinheiro que o Estado gasta como Tribunal de Contas se reveste em evitar o desperdício. Na verdade, eu cheguei ao tribunal depois de cumprir 5 mandatos de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, com a indicação para o Tribunal de Contas, eu assumi o cargo. Foram 19 anos de atuação nessa casa. Na minha gestão como presidente da casa, além de outros cargos que eu assumi no Tribunal de Contas, foi muito importante, basicamente, a minha política de valorização do pessoal. Quando nós tivemos a oportunidade de dar os maiores aumentos salariais ou os aumentos salariais escondidos que esta casa merecia. Eu vejo a evolução do tribunal, basicamente, nesses anos, o tribunal se projetou na sociedade como um verdadeiro órgão de, digamos assim, de acompanhamento das contas públicas estaduais. Quando eu entrei, o tribunal, a situação era muito precária. Desde as instalações físicas, às condições de trabalho que nós tínhamos. A nossa fiscalização se baseava em documentos, mas não uma avaliação da efetividade daquelas despesas, de tudo. Isso era feito apenas dentro do tribunal, sem nenhum levantamento, né, fora. Eu entrei com o Dr. Dolival Lobão Veras e passei por 10 presidentes, acho que até mais. Foram muitas mudanças. Com o Dr. Alcides Nunes, ele foi um dos primeiros, enquanto eu estava como servidora, ele foi um dos primeiros gestores que se preocupou com a formação assim, dos funcionários, sabe? De trazer cursos de aperfeiçoamento, de dar mais qualificação aos funcionários. O primeiro prédio que eu trabalhei, onde era merenda escolar, sabe? Na Álvaro Mendes, mas antes do segundo, que hoje é Tribunal de Justiça, parece que é um fórum, mas nós trabalhávamos no anterior, que eram as condições super precárias, super difíceis. Uma coisa muito curiosa que eu tenho do tribunal, que eu lembro, que eu me assustei, quando eu assumi o tribunal, que o doutor Dolival era o presidente, a gente chegava, não tinha essa história de ponto, não, era assinatura. E a gente chegava e a gente passava por dentro da sala do presidente, sabe? Tinha uma correntinha na parte que você não podia passar por ali. Eu acho que era para ele controlar. O doutor Dolival era muito cuidadoso, sabe? Eu achei isso incrível. Eu acho que foi as condições técnicas do tribunal. Primeiro, a evolução física, né, que se deu na gestão do doutor Gesualdo, uma preocupação grande com a qualificação dos funcionários. E daí veio essa melhoria também salarial, sabe? E um empolgamento de todos os funcionários de querer fazer o melhor, certo? Eu tenho uma lembrança de que as primeiras inspeções que a gente fez na gestão do doutor Barros Araújo.
ele era muito aberto. O que a gente levava de sugestão, ele acatava, sabe? Então foi quando nós começamos a fazer as inspeções físicas em loco, sabe? E isso mudou muito o tribunal, até a visão do tribunal, até pelos, vamos dizer assim, pelos fiscalizados. E nós não tínhamos condições de avaliar tudo. Então as prestações de contas eram avaliadas muito tempo depois, porque não havia gente suficiente para dar andamento, né? Na gestão do Dr. Raimundo Marques, ele priorizou muito a realização de concurso. Então entrou muito funcionário nessa época, sabe? E assim cada um tinha as suas peculiaridades e valorizava um aspecto. Na época, o tribunal funcionava 2 expedientes, era manhã e tarde, né? E aí, no expediente da tarde, a gente prosseguia o expediente da tarde até 8, 9 horas da noite para conseguir colocar os trabalhos, dar um avanço, né? Para colocar em dia, né? Mais atualizada as prestações de contas. E nós viajávamos para a microrregião de Picos, e lá nós fomos no município Pio IX. E lá nós encontramos uma resistência muito grande do prefeito na época, né? Ele não entendia porque que o tribunal ia lá fiscalizar. Ele deu uma resistência muito grande assim, no sentido de não querer fornecer os documentos. O prefeito com uma arma de fogo, com um revólver na cintura, e falar que se nós insistíssemos em fazer a fiscalização, que o revólver estava ali para ser usado para nós, que não saía nenhum vivo dali, tal. Aí nós tivemos que ligar aqui para a presidência do TCE. E aí o presidente na época falou que se fosse necessário, se ele insistisse em fazer isso, ele ia pedir o reforço da polícia de Picos, né, da polícia militar de Picos. Então, diante dessa situação aí, nós ficamos muito estressados. Aí uma colega que era a diretora dos assuntos municipais, né, na época, que era diretora aqui no TCE, ficou muito estressada, passou mal e teve que se hospitalizar lá mesmo. E tudo em nome do controle externo, né? A gente se deparou com muitas coisas gritantes, sabe? Coisas assim que a gente encontrava pilhas e pilhas. Tinha municípios que a gente encontrava muitos papéis em branco, assinado, entendeu? Ali só para poder juntar com a documentação de prestação de conta, preencher posteriormente as despesas realizadas. Então, o que o tribunal tinha que fazer? Simplesmente procurar ver o que existia de mais urgente para ser feito, que era o quê? Colocar aquelas fiscalizações de contas em dia, era ir fazendo o seu trabalho paulatinamente, né? Porque é o Estado todo, né? que estava naquela situação lastimável, que era uma situação muito difícil, o município não tinha estrutura para nada. A experiência de vivenciar é que depois nós entramos num processo de redemocratização do Brasil, né? Que foi naquela época, das diretas já, né? E logo depois veio a Constituição Federal de 1988, e aí as coisas tomaram outro rumo, né? Foi interessante. O tribunal não perdeu tempo, o tribunal simplesmente começou a acompanhar e evoluir nesse sentido, né? No sentido de mostrar melhor resultado para a sociedade. A satisfação foi grande, de poder acompanhar, de poder o tribunal se preocupou muito com a qualificação dos servidores, né? Procurou sempre, depois disso aí, fazer concursos, né? Realizar concursos públicos, que antes existiam os concursos públicos. Aqui, eu lembro que eu tenho um jornal que tem
concurso da década de 1972, por aí assim, né? Que eu acredito que deve ter sido um dos primeiros concursos aqui do TCE. Como se eu tivesse chegado aqui num tribunal criança, depois o tribunal foi crescendo, foi evoluindo, foi se qualificando, foi procurando sempre melhor, amparado, porque a Constituição Federal deu um amparo muito vasto, né? Para que isso fosse feito, né? Que era o contrário de antes, né? E simplesmente o tribunal hoje é essa grandiosidade que vocês podem constatar, um serviço ímpar para a sociedade. A minha amizade com a NET vem da amizade dos nossos pais. O meu pai, Alcides Nunes, era muito amigo do doutor Raimundo Marques. E, por coincidência, nós começamos a trabalhar juntas aqui no Tribunal de Contas, ainda lá no prédio da Álvaro Mendes. E cada dia essa amizade só vem crescendo cada vez mais. Eu até digo que a NET não é minha amiga, ela é uma irmã de coração. Exatamente. Essa amizade tem se fortalecido no decorrer desses anos, né? Não somente a nossa amizade, mas com muitos servidores da casa, que durante anos a gente tem aumentado os relacionamentos aqui no tribunal, e a Tânia é testemunha disso, que ela fazia parte de um grupo de amigas que se reuniam, que era o grupo do Cochicho, que se reuniam para comemorar aniversários aqui na casa e nascimento de filhos de nossos colegas. E hoje, já depois que o tribunal mudou para essa nova sede, nós criamos um outro grupo, o grupo da gangue. Grupo de amigas notadamente gentis. Nós nos reunimos extra-tribunal, uma vez por mês. Aí é comemorado os aniversários do mês, festa junina, Carnaval, o carnaval, final de ano. Final de ano na confraternização natalina. A tendência é que nossa amizade aqui no tribunal não fique só a amizade de repartição. Tem também aquele relacionamento familiar. Então, Dr. Gesualdo fazia as reuniões, iniciou a construção deste prédio e toda sexta-feira ele fazia uma reunião com todos os interessados, com a equipe toda, a construtora, os engenheiros da casa que acompanhavam a obra. E semanalmente ele trazia uma equipe para conhecer, para acompanhar a construção. Semanalmente. Semanalmente, toda sexta-feira ele trazia um conselheiro, trazia um procurador, convidava pessoas de fora também, deputados, o pessoal da construtora, desembargadores, e a construtora sempre participava, né? A arquiteta, os engenheiros da casa acompanhavam sempre essas visitas na sexta-feira. Na realidade, como nós sabemos, mudança, as pessoas são... Não é bem aceito, né? Não aceitam tem uma com muita certa facilidade. Mas, principalmente por causa da distância, nós estávamos ali na Rua Álvaro Mendes, 1431, no coração da cidade. No coração da cidade, próximo à Igreja São Benedito. E ali era muito fácil a gente resolver o que a gente precisava também. Quando terminava o expediente, a gente resolvia tudo ali. E essa mudança para cá, a gente ficava assim muito apreensivo, né? Mas foi feita a mudança e eu acredito que todas as pessoas se acomodaram rapidamente, se habituaram
mesmo com essa distância. Aí ficou todo mundo, né, com a mudança aqui, Isso ficou facilitou todo mundo o trabalho, junto, né, da gente. facilitou o trabalho em todos os aspectos. Só que o servidor ficaram assim meio receosos por conta da mudança, mas logo se acostumaram e viram que era muito mais prático, né, mas A mudança foi incrível, né? Foi na gestão do Dr. Gesualdo que houve essa mudança física, né? Que foi, nós saímos de um prédio super problemático, sem espaço, separados. Aí a gente veio para esse prédio com condições tecnológicas, né? Com tudo, com outro ânimo e também com qualificação, porque aí ele foi logo implementado um curso de especialização de controle externo. E com a entrada desses meninos bons que estão hoje aí, né, substituindo o conselheiro, foi assim, sabe, um upgrade que deu ao tribunal, o desempenho da gente e a visibilidade e o respeito, o reconhecimento. Além dos conhecimentos técnicos dos professores, tudo, o que mais nos ajudou, o que mais nos fez enxergar mesmo e aprender foi a convivência com os tribunais de contas de todo o Brasil. Mas o tribunal teve um presidente que foi um gigante, Gesualdo Cavalcante. Gesualdo, quando assumiu o tribunal, modificou radicalmente. A visão do Gesualdo foi notável, a atuação, o trabalho do Gesualdo foi notável. Bom, bem, então o tribunal teve esse salto magnífico, que foi dado na administração do Gesualdo. Mas não foi só isso, o Gesualdo também deu uma outra contribuição enorme ao tribunal, que foi trazer o tribunal para este prédio, este ali do lado. Porque nós funcionávamos muito mal acomodados, não tinha espaço para nada. Os processos eram amontoados nos gabinetes, não havia um regramento, porque não havia espaço. O tribunal alugou prédios 2, 3 quarteirões distantes. Funcionário correndo lá, vai buscar o processo, estava a 300 metros de distância. Naquele tempo não tinha informatização, então era tudo no papel, tudo olhando e lendo, né? Mas com esta mudança de prédio para cá, onde ficou bem acomodado, e com novos funcionários concursados, técnicos preparados, fossem os auditores, fossem os procuradores, o tribunal cresceu enormemente. Então o tribunal passou uma mudança radical aí entre os anos de 94 e o ano 2000, mais ou menos. Uma coisa que me marcou muito aqui foi a economia de papel, foi a informatização, foi a possibilidade de ter um serviço de informática. E eu ainda tive a oportunidade de ampliar bastante e concluir o serviço de informatização aí já pelos idos de 2007, 2008. Esse aí eu me honro de duas grandes ações do tribunal. Uma ampliação do prédio, aquele prédio ali do lado, foi feito na minha gestão. E outra, a informatização. Os computadores que foram capazes de se guardar, de se acumular este serviço todo num centro de computação, onde se poderia ter acesso com facilidade e com segurança. Eu fui um grande incentivador no deslocamento de técnicos para o interior do estado, buscando, fosse em Parnaíba, fosse em Picos, fosse em Floriano, em Corrente ou São Raimundo Nonato, deslocando equipes para ver em loco, para que as auditorias pudessem ser feitas durante a gestão. A auditoria em curso durante a gestão previne, alerta, olha, não é assim que se faz licitação. Essa licitação não serve, cancela e faça outra antes de jogar o dinheiro fora. Que aqui eu fui muito feliz, sabe? Porque eu me realizei profissionalmente, porque eu tive uma convivência maravilhosa com todos os servidores, eram amizades,
era um ambiente assim familiar, porque ele não tinha crescido tanto ainda, então todos nós nos conhecíamos, sabe? Todos nós nos festejávamos nos aniversários, nas festas de final de ano, de tudo, havia essa convivência muito harmoniosa. E outra coisa também, a liberdade que a gente tinha sempre, eu acho que hoje continuamos a ter, para desempenhar o nosso trabalho. Nós nunca fomos tolhidos como técnicos, olha, não pode fiscalizar isso, não pode ver isso, não pode fazer aquilo. Não, a gente agia dentro do que era para ser feito, dos conhecimentos que nós tínhamos, da maneira como era, como dizia as leis da Constituição, sem nenhuma interferência. A mensagem que a Graça Franco deixa é que o Tribunal de Contas esteja cada vez evoluindo, que ele seja mesmo esse instrumento da sociedade, sabe? De ver a boa aplicação dos recursos públicos, de que não haja desperdício, que haja um respeito às leis e que o cidadão seja valorizado quando do bom emprego do recurso público para a coletividade. Fico feliz de estar podendo participar e também com esse depoimento. É uma necessidade muito grande a gente resgatar a história do tribunal. A gente só pode estudar o presente conhecendo o passado. E é isso que o tribunal vem fazendo ultimamente. E a gente deseja para o Tribunal de Contas uma instituição com mais transparência, mais célere, que ela já vem pautada nesse caminho. É muito alto o profissionalismo daqui, isso me encanta. E sou muito grata por estar trabalhando aqui. Espero que Deus me dê saúde para continuar por muitos anos ainda. Aqui eu considero o tribunal como a minha segunda família. Aqui os laços de amizade são tão fortes. Por exemplo, o meu pai tinha conselheiro com padres. Quer dizer que essa amizade já vem de muito tempo. E eu digo muito, trabalhar no Tribunal de Contas é uma bênção. E o que eu acho interessante é que no passado aqui a gente era como se fosse uma família, sabe? E hoje o tribunal também continua evoluindo nesse sentido de trabalhar melhor o ser humano, sabe? E o Tribunal do Futuro, eu quero dizer que continue no ritmo que vai, para melhor, porque é um órgão muito importante para a sociedade, que hoje tem credibilidade no TCE, Piauí. O tribunal é um órgão fundamental na administração do Estado, fundamental na melhoria da comunidade, na economia dos recursos, na aplicação bem dos recursos. E, sobretudo, eu queria dizer que o tribunal nunca pode esquecer a ética. O fundamental aqui é a seriedade, é a decência. Essa é a mensagem que eu posso deixar meus companheiros, meus amigos. Tenham isto sempre em mente. As memórias são elementos legitimadores. O tribunal conhecer a sua própria história, né? Tem os instrumentos, tem um insumo muito importante para ele ir construindo a sua experiência para a frente, né? Os significados dos 120 anos da sua atuação. Porque se esta geração não cobra, mas a história de daqui a pouco cobrará, porque as gerações que vão se sucedendo, têm o direito e até o dever de perguntar às gerações pretéritas, né, o que vocês fizeram, como vocês fizeram. Então é muito importante para essas respostas, inclusive para o futuro, tá, que se faça esses esforços
de registro de memórias para que convivam com a memória documental, material, que também deve ser, evidentemente, muito bem cuidada. Nós estamos vivendo um momento que sabemos pouco do tribunal e é importante que nós tenhamos esse sentimento de dizer assim, olha, nós pertencemos a uma instituição que fez e faz história no estado do Piauí e que ao longo do tempo ela tem evoluído muito. O Tribunal de Contas ele tem se adequado, tenho contado com a boa vontade, a disposição dos que fazem essa instituição e nós estamos evoluindo. Eu acho que o controle externo, ao longo do tempo, que fazia muito, que fiscalizava, na sua missão constitucional, que é de fiscalizar a questão patrimonial, a questão financeira, orçamentária dos órgãos públicos ou das gestões públicas, nesse momento o seu papel é muito mais de avaliar as políticas que são decididas em cada um desses municípios ou dos estados. E, em função disso, nós temos também que aqui nos reformar para que a gente possa atender melhor a essa sociedade que clama por uma mudança ou por uma efetividade da sua atuação. E aqui, o nosso Tribunal de Contas, eu queria só dizer que ele não é pioneiro, ou seja, ele é o decano dos tribunais de contas do nosso país, mas a sua vanguarda não é só nesse sentido. A sua vanguarda também é em iniciativas, inovações que melhoram. Então, assim, as diretrizes que estão aí colocadas, nós estamos sempre muito atentos para o que está acontecendo. Eu sou uma entusiasta de tudo que tem acontecido em relação aos tribunais de contas e nós estamos aí fazendo esse trabalho. Então, a otimização dos trabalhos aqui no Tribunal de Contas tem sido uma pauta, o engajamento com a sustentabilidade, com a adoção da Agenda 2030 tem sido uma outra pauta importante aqui no Tribunal, a adoção das NBASPs, que são as normas brasileiras de auditorias do setor público, tem sido uma realidade, a pedagogia tem sido uma realidade aqui do Tribunal, digamos assim, a saúde dos nossos servidores, a mental, a espiritual, a física, também tem sido uma preocupação constante. Nós só temos sentido de existir se nós conseguirmos que esse dinheiro público, que o erário que hoje é gasto, que haja efetividade desses gastos. Mas já é uma realidade e o Tribunal de Contas do Piauí, em relação aos outros tribunais, não tenha dúvida, ele está de parabéns. Nós temos um marco de medição de desempenho que avalia todos os tribunais de contas do país e nós estamos acima do meio, mas nós estamos muito acima do mediano, que é o sistema Tribunais de Contas do nosso país.